Boa tarde, ouvintes internautas. Hoje, sexta-feira, recebendo desta vez nossa amiga Ana Bastos, presidente do Grupo Espírita Bezerra de Menezes em Caratinga, na presidência há vários anos, sempre muito atuante. Nós trazemos notícias aí de vez em quando dos eventos que a Ana promove, especialmente no campo social, não é, Ana? Sim. Grupo Espírita com muitas atividades, mas hoje nós vamos falar sobre uma programação especial que o Bezerra de Menezes traz a partir da noite desta sexta-feira, um dia intenso de programação amanhã, sábado, se encerrando na noite de amanhã, com uma figura muito conhecida entre os espíritas, especialmente pelas pesquisas e por todo o estudo que ele desenvolveu ao longo das últimas décadas sobre magnetismo. É o Jacó de Melo, que chega a Caratinga ainda hoje para abrir esta programação na noite de sexta-feira, e a Ana Bastos vai explicar para nós do que se trata o magnetismo e a proposta deste evento neste final de semana em Caratinga. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Então, o tema que o Jacó de Melo, especialista nesta área, está trazendo para Caratinga e pessoas da região que vão participar neste fim de semana, lá na sede do Grupo Espírita, é magnetismo. Do que se trata o magnetismo na visão dos espíritas? O magnetismo é uma ciência não necessariamente espírita. Ela se complementa com o espiritismo exatamente por causa do foco da doutrina espírita, que é o atender o ser humano em todas as suas necessidades e trabalhar as potencialidades. Então, é uma questão assim, como elas se complementam e juntas alcançam resultados que nós poderíamos chamar assim, de inimagináveis. São realmente pesquisas que vêm nos trazendo segurança na aplicação do nosso magnetismo em favor do outro, e a doutrina espírita, ela não contempla nas suas bases a questão do magnetismo por ser algo natural do ser humano, inclusive conforme eu disse anteriormente, todas as coisas têm magnetismo, não são só os seres humanos, os animais têm, as plantas, as coisas inanimadas, tudo tem magnetismo. Mas nós trabalhamos para o atendimento das carências humanas. Mas vamos tentar traduzir isso ainda mais um pouquinho. O magnetismo é o compartilhamento de energia? É a doação da energia. Doação. Não necessariamente compartilhamento. Se você não tem energia, você não tem como compartilhar. Não exatamente não ter. Mas todas as pessoas têm. Todo mundo tem. Mas se você está com sua reserva baixa, o outro vem e te doa. Mas a gente está falando de que tipo de energia? Magnetismo. Do magnetismo. Do magnetismo, Mas é uma energia, ela vem de quê? Nós possível somos, traduzir, ela é o quê? Eu não sei se eu teria a palavra exata. Eu estou descobrindo atualmente que tem muitos pensamentos meus que não tem palavra para descrever, né? É a modernidade, né? Você começa a ver que há vários focos, o pensamento vai ali e fala, poxa, não tenho uma palavra para definir isso. Então eu não sei se eu terei essa palavra para vocês. Mas do que nós somos feitos? Nós somos produzidos pelo fluido cósmico universal. É a fonte de tudo. Então, todas as matérias animadas e inanimadas são originadas no fluido cósmico universal. Esse fluido ele se manifesta de várias maneiras. Nós, corpos humanos, nós emanamos calor, nós temos percepção de espaço, nós enxergamos, ouvimos, tudo são características. Uma das nossas características é a emanação fluídica, que é o magnetismo. Algumas pessoas são doadoras naturais, outras produzem para si. E nós temos os centros de força, que eles giram e com isso eles usinam, nós chamamos de usinar, que é a produção dessa energia magnética, e através dela a gente pode doar-se. Nos nossos estudos atuais, nós trabalhamos com 7 chakras principais, que são os centros de força, né? E 2, aliás, um que já está mais desenvolvido e mais 2 que ainda estão sendo descobertos e trabalhados. Para que a gente descobre esses centros de força? Para saber em que área que eles vão atuar, né? Atualmente a gente cuida um tanto mais da questão da depressão, que está assolando a humanidade, e percebeu-se o Jacó de Melo, através dos seus estudos, das suas pesquisas, ele percebeu que através do centro esplênico,
poderia se trabalhar mais e produzir excelentes resultados. O que é centro, explica? É o centro de força, que é o chakra, que ele fica aproximadamente a 45 graus da perpendicular da coluna, entre o estômago e o aparelho reprodutor. Então, ele fica mais ou menos nessa região. Então, através da dispersão de fluidos, da doação e do sentir se ele está mais úmido, se ele está mais... e aí é uma percepção tátil, não é o encostar lá. Você localiza... conforme eu estou dizendo, assim, é uma ciência muito complexa, poucas palavras não a definem, só mesmo com muito estudo. Na nossa casa, nós estamos estudando há 4 anos. Jacob, há mais de 30 anos. E ele é um menino ainda, ele percebe que ele é um menino ainda nessa ciência. Você disse aí que há pessoas que produzem para si e outras que são capazes de doar essa energia. E nós estamos falando aqui de energias boas, Sim. né? Energias positivas, né? Que trazem uma calma, imagino, que acalmam as pessoas ou que até curam. Saúde. Se fala nisso, você Sim. citou aí a depressão. Seria esta sessão, esse momento em que o magnetizador, né? A pessoa que doa, está cuidando do outro. Como que ela acontece? Você disse aí que não toca a pele, o que acontece? A prática é a do passe, com as características do conhecimento do magnetismo. Então, é por imposição de mãos, por mentalização e dispersão, basicamente dispersão de fluidos. Então, a pessoa se aproxima da outra e com as mãos ela vai passando essa energia. A grosso modo, simplificando, seria isso. A gente tem a ideia de que é necessário as mãos, Sim. né? Mas há pessoas que aplicam passes sem ter braços. Então, é algo que você vai saber de onde você vai projetar. Você pode projetar com os olhos, você pode projetar com a mente, até com olhos fechados. Então, a Ana acabou de falar aqui uma palavra que mesmo quem não é da doutrina espírita já ouviu e associa logo ao espiritismo, que é o passe. O passe e o magnetismo são a mesma coisa ou são diferentes? O passe, ele é especificamente espírita. O magnetizador não é necessariamente espírita. E qual seria a diferença? É um cientista que vai trabalhar por conhecer a localização dos chakras, a movimentação, as características, ele sabe aplicá-los. Então, Ana, esta vinda do Jacó a Caratinga é para palestrar sobre o tema, né? Para difundir esse conhecimento e também para algum tipo de treinamento. O que a programação propõe a partir dessa noite? Isso. Hoje nós teremos uma palestra falando do magnetismo na história humana. Então ele deve trazer para a gente aí os primórdios, quem fez o que primeiro, né? Porque normalmente nós somos provocados pela natureza a pesquisá-la, né? A gente não acorda de manhã falando assim, hoje eu vou pesquisar o Sol. Não, o Sol está lá. Somos naturalmente curiosos, né? Exatamente, o Sol está lá. E para assim, bom, então deixa eu entender o que por que ele está ali, por que ele está brilhando. Né? Exatamente. Então, o magnetismo, naturalmente, ele começou a algumas pessoas, e aí nós estamos falando de Franz Anton Mesmer, ele observou que havia uma interação, às vezes dependendo do jeito que a pessoa estava, com quem chegava, como que influenciava no humor. Então, aí ele falou, deixa eu entender isso daí. Então, a coisa é bem mais antiga. Ele era psiquiatra também. O Mesmer? Não. Ele não era médico? Ele era médico. Médico, mas médico. Não dava de... Exatamente por causa da tentativa de compreender o magnetismo, ele foi rejeitado pela Academia de Ciências. Sim. Né? Mas hoje o cientista... É uma referência, né, nesse assunto. Isso. O cientista referência em magnetismo é o Franz Anton Mesmer. Né? Então, o Jacob, a gente estava falando assim da própria natureza provocar a gente, e foi através de uma depressão pessoal que ele falou assim, eu não quero me submeter a esse estado de coisas. Né? Ele conta isso também nas suas palestras, ele deve compartilhar um tanto com a gente aí. Amanhã nós teremos um seminário, quando ele vai focar essa questão do magnetismo com Kardec e os magnetizadores clássicos. Não haverá
tempo suficiente para treinamento, porque é muito rápido, né? E ele tem muito a transmitir. Muito pra conteúdo, gente, né? Pra muito passar. conteúdo. E ele tá vindo de uma chikungunya. Ah, tá se recuperando, então. Tá se recuperando de uma chikungunya. Então não é assim, a gente não pode exigir muito dele dessa vez, não. E nós tivemos a informação de que para participar deste seminário amanhã foram abertas inscrições prévias. O espaço lá no Bezerra de Menezes não comporta muitas pessoas, cerca de 120, Isso. e já está lotado. Já se esgotaram as inscrições, mas hoje à noite tem palestra, tem, né, Ana? Tem. Hoje Aí tem é palestra. possível participar, né? Sim, sim. A gente vai ficar em pé, vai ficar do lado de fora e tal, mas o importante é a gente... E o tema de hoje, eu anotei aqui, é o magnetismo na história humana. E ele também vai lançar um livro hoje à noite, né? Exatamente. Quando a gente pediu que ele viesse tratar desse assunto, ele falou assim, olha, Ana, eu estou lançando o livro Magnetismo Humano. Quer dizer, então ele vai falar sobre, esse, né, sobre este tema, que é o tema do livro que ele lança também em Caratinga nesta noite. Você que tem interesse pode participar, então, se tiver perdido o prazo de inscrição, é uma forma de não perder essa oportunidade de ter esse contato, né, com o Jacó de Mello, que é um especialista em magnetismo. O Grupo Espírita Bezerra de Menezes fica na rua Sinfrônio Miranda, no bairro Esplanada, em Caratinga. A Ana também está no Facebook, quem quiser informações, né, Ana? Ana Bastos. Eu até estou fora do Facebook. Mas esses dias, se você mandar mensagem, ela vai dar uma olhadinha lá para poder te responder. Mas o Grupo Espírita fica no bairro Esplanada. Chegando lá é só pedir informação que vão te direcionar. Pertinho ali da Igreja Nossa Senhora do Carmo. Perto da igreja, então. Ficou ainda mais fácil a referência, 7h30 da noite, a palestra com Jacó de Mello sobre magnetismo na história humana. Sucesso para o evento neste fim de semana. Com a graça de Deus e muito obrigada pelo espaço. Por nada. Até o próximo Estúdio 89.